pergunta da hora, a pergunta da vez, a pergunta de todo o tempo é: alguém vai alcançar o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro? Bem, é, me chama a atenção o fato de estarmos aí já há mais de 20 campeonatos seguidos, né, de pontos corridos. Né? Começou em 2003 esse formato aqui no Brasil. E até hoje as pessoas não aprenderem como as coisas funcionam. Não, gente, o Botafogo ainda não é o campeão brasileiro. Vamos falar sobre isso, também sobre o Fla-Flu 0-0 com arbitragem muito ruim. Nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está na descrição do vídeo. No OneFootball você pode acompanhar os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro e também os melhores momentos, os gols dos jogos da Copa Conmebol Libertadores e da Copa Conmebol Sul-Americana. Também vai acompanhar tudo sobre o Mundial Feminino, isso, a Copa do Mundo Feminina que vai acontecer lá do outro lado do mundo, Austrália e Nova Zelândia. Você acompanha também o mercado da bola, as informações sobre contratações dos clubes pelo mundo. E claro, você tem vídeos, entrevistas e tempo real com estatísticas ricas, né, das principais competições do futebol pelo planeta. Então faça o download do OneFootball, link na descrição do vídeo ou no QR Code que você já viu passando aí na tela. Assim você também apoia o canal porque mostra aos amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César, ok? Vamos lá, Fla-Flu, arbitragem confusa, atrapalhando o espetáculo, anulando gols a partir de intervenção do VAR, ou seja, quem apita é o VAR. Falamos muito sobre isso na live depois do jogo, o link para a live também está aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube, e foi realmente um jogo taticamente até interessante, disputado, muitas faltas, é verdade, 45, muitas delas por conta da arbitragem que marca a falta a todo instante, e muita falta de critério também, né? Até para cartões dados ou não apresentados, enfim, um desastre. E os 2 gols anulados com intervenção do VAR, que é o padrão da arbitragem brasileira, esse VAR intervencionista. Como a arbitragem brasileira é muito intervencionista, ela faz com que o jogo sofra demais com as suas mexidas, com as suas intervenções, né? Para usar a mesma palavra, porque é a única que se encaixa de forma precisa nesse contexto. Mas o que temos é o quê? Um jogo disputado, pegado, 2 times que vêm se enfrentando muitas vezes. Fluminense levou a melhor no Campeonato Carioca, Flamengo levou a melhor na Copa do Brasil, eliminando o Tricolor, se encontraram pelo Brasileirão, mais de 60 mil pessoas no Maracanã, enfim, todo um contexto de um jogo disputado e taticamente com alguns aspectos interessantes. Pressão alta do Flamengo no começo do jogo, o Fluminense consegue equilibrar na parte final do primeiro tempo e no segundo tempo o Flamengo pregou e a arbitragem anulou 2 gols que, em tese, deveriam valer, né? Porque são faltas que você pode até discutir se houve ou não, especialmente a segunda, mas o árbitro está perto do lance, na primeira não viu nada, então segue o jogo. Não, entra o VAR. Segundo, vai buscar uma falta lá na origem do lance. Então segue a ordem do VAR, que parece que o VAR dá ordem, até na expulsão do Luiz Araújo, sendo que houve um lance muito parecido do começo do jogo, do Lima em cima do Felipe Luiz e nem cartão amarelo teve. Ou seja, qual o critério? Nada tem critério. É uma coisa no começo do jogo, outra no meio, outra no final, enfim. E o VAR acaba sendo realmente quem domina, quem apita é o VAR, gente. Muito bem. Atrapalhou muito o Fla-Flu, o jogo poderia ter sido melhor. Mas o Fluminense foi melhor no segundo tempo e esteve mais perto da vitória. E aí você vai analisar o Flamengo também e entender que o Flamengo pregou. O Fluminense descansou essas 2 semanas, meio de semana, porque não joga mais a Copa do Brasil. O Flamengo fez 2 jogos difíceis contra o Atlético Paranaense, brigados, virada no Maracanã, vitória lá em Curitiba, num jogo muito pegado, muito forte. Teve o Palmeiras ainda, que o Flamengo enfrentou em São Paulo no sábado passado. Olha a sequência que o Flamengo teve nesse período, né? Uma sequência muito dura, né? Muito mais difícil que o Fluminense, que teve descanso nesse intervalo de tempo, pôde, digamos, respirar um pouco mais. Então o Flamengo sentiu, nitidamente sentiu. E como eu falei na live, isso não é, gente, uma justificativa, é uma constatação. Eu não estou aqui para justificar nada, e sim para constatar aquilo que eu vejo. E houve realmente uma queda física. Eu acho que o Flamengo não terá condições de manter essa espinha dorsal de tantos jogadores que se repetem em todas as competições. Vai ter que girar mais o elenco do Sampaoli, usar mais alguns jogadores jovens, mudar mais o time. Essa semana talvez nem tanto, porque só vai jogar no sábado contra o América. Depois vai ter o Grêmio pela Copa do Brasil na quarta-feira. Mas já no sábado talvez ele tenha que pensar no jogo que será no Rio de Janeiro contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, numa outra formação. O time sentiu muito. Bem, esse é um ponto. O outro ponto que eu quero falar é esse do Botafogo na liderança. A campanha é totalmente ponto fora da curva. É claro que é muito pouco provável que o Botafogo consiga manter o pique da remada até o final. Tá? É um recorde. Nunca ninguém fez tantos pontos com 15 rodadas. O time ganhou 13 jogos e perdeu 2. Ou seja, a tendência natural, tá? Isso não é uma tentativa de adivinhar nada, é só
pegando aqui o histórico do campeonato. É um time, em algum momento, tropeçar, empata, perde um jogo. É difícil manter esse ritmo todo o tempo. Então, quem pode alcançá-lo? Quem souber aproveitar as eventuais quedas do Botafogo. Então, os times que estão atrás, Fluminense, Flamengo, Grêmio, São Paulo, eles vão ter que vencer jogos seguidos. Não tem outro jeito. Para isso, tem que estar muito voltado para o Campeonato Brasileiro. E acho muito difícil que o Flamengo consiga fazer essa caminhada, porque está em 3 competições e vai acabar, como fez ano passado, tudo indica, abraçando as Copas e deixando de lado o Campeonato Brasileiro. Essa eu acho que é uma tendência. Não estou dizendo que é a escolha certa. Eu acho um absurdo o Campeonato Brasileiro ser secundário. Mas é a tendência que se encaminha. Durante a coletiva, o técnico Jorge Sampaoli até falou depois do jogo que é uma temporada de transição e tal, quer dizer, ele encara dessa maneira, jogadores saindo, jogadores chegando, ele entrou no meio da temporada, ele mira muito a temporada do ano que vem, embora tente ganhar títulos agora. Então, o que nós estamos vendo é o quê? Uma situação que pode até haver mais times largando o campeonato para cair com tudo na Libertadores, na Copa do Brasil, até na Sul-Americana em alguns casos, e o Botafogo pode nadar de braçada ainda mais, mesmo tendo turbulências e quedas eventuais que não serão surpresas se acontecerem, esse é até o normal. Mas independentemente de qualquer coisa, gente, temos que lembrar, 2009 o Flamengo reagiu e ganhou um brasileiro como estava lá atrás, faltando em poucas rodadas. O São Paulo tirou 11 pontos do Grêmio, foi campeão no ano anterior, 2008. Em 2020, o Flamengo foi campeão, sendo que o São Paulo teve 7 pontos de frente. Quando faltavam poucas rodadas, acabou sendo superado pelo Inter. E o Flamengo ultrapassou a todos eles, Atlético, São Paulo, Internacional, e foi campeão. Então nós temos aí algumas temporadas em que alguns times lideram, abrem uma vantagem muito boa e acabam caindo. A do Botafogo é muito grande, talvez seja maior sim, mas muito no começo do campeonato. São 15 rodadas, faltam 23. Então o Botafogo não é o campeão. O Botafogo faz uma campanha de campeão, mas ainda falta muita coisa para acontecer, muitos jogos a serem disputados. Então a gente tem que respeitar os pontos corridos, acompanhar e elogiar a ótima campanha botafoguense, mas sem essa pressa para dizer, não, tal time já vai ser campeão. 15ª rodada, pelo amor de Deus, para que isso? Para quê? Vamos acompanhar o campeonato, vamos observar o que está acontecendo e a cada rodada as coisas vão se desenvolvendo e a gente vai fazendo uma análise de cada jogo, de cada momento, né? O próprio Botafogo nos últimos jogos conseguiu vitórias importantes contra Grêmio e Bragantino, né? Mas não fez jogos assim da imposição que nós vimos em outros momentos, como por exemplo na vitória sobre o Fluminense, na vitória sobre o Corinthians, na vitória sobre o Atlético Mineiro. Vitórias que o Botafogo se impôs, foi melhor, sofreu muito contra o Grêmio e próprio Red Bull Bragantino teve até a chance de abrir o placar momentos antes do primeiro gol do Botafogo, né, que tirou muito proveito de falhas grotescas do Natan, ex-zagueiro do Flamengo. Quando foi vendido, teve muito torcedor reclamando, um jogador que nunca se provou. Tivesse no Flamengo hoje, ele não faria nenhuma diferença, não é melhor do que aqueles que lá estão. E do goleiro Cleiton, que aliás falha quase sempre, não é novidade nenhuma. Azar do Red Bull Bragantino, o Botafogo aproveitou, porque tem tido essa característica, não sofre gols, e é letal, vacilou, o Botafogo aproveita, vai lá e carimba, faz o seu gol, foi de novo assim, mas flertou muito com perigo nas últimas rodadas. Não seria nenhum absurdo se tivesse empatado com o Red Bull Bragantino, não fosse esses erros graves dos jogadores do time paulista, ou até perdido para o Grêmio, pelo volume do Grêmio no final do primeiro tempo, que é uma outra questão, né? O Grêmio cria muito, nem sempre aproveita as chances criadas e frágil defensivamente. Esse é o grande problema do Grêmio e o Botafogo também aproveitou muito bem. Então esse recorte inicial do campeonato aponta o Botafogo muito competitivo, mas isso significa que vai ser assim até o final. Então cabe a cada equipe que está atrás remar, tentar as vitórias, buscar os pontos para quem sabe aproveitar uma possível queda do time que lidera o campeonato em algum momento. Se não for assim, não vai ter jeito nenhum. Se não for assim, evidentemente, o Botafogo vai, mesmo que ele tropece, ele vai ganhar o campeonato. Os outros é que têm a obrigação de correr e muito atrás do líder da competição. Esse vídeo tem um apoio e o patrocínio de OneFootball. Faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo e também no QR Code que você já viu aí passando pela sua tela. Você vai ter farto conteúdo, lances do Campeonato Brasileiro, da Série A e também da Copa Conmebol Libertadores e Copa Conmebol Sul-Americana e os gols. Você vê tudo isso no OneFootball, é de graça, não vai pagar nada por isso, então não perca a oportunidade, faça o download do aplicativo, tá? Bem, a nossa próxima live do canal será no sábado, depois de Flamengo e América pelo Campeonato Brasileiro, ok? Então já fica marcado aí na sua agenda, no outro sábado, Flamengo e América, sábado que vem, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Terminou o jogo, estaremos aqui batendo um papo no canal. Teremos live Soft Open na segunda-feira no canal Arnaldo Tironi, às 22 horas, tá? E também, lógico, quero lembrar aqui todos os destaques na descrição do vídeo para o curso online de jornalismo esportivo, para o clube de membros do canal. Faça parte também para o nosso canal de cortes, inscreva-se, lá você tem o melhor das nossas lives, também para o nosso blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, e para o Use 360 com os produtos do canal, canecas, camisetas e tudo mais. É isso, valeu, saudações!